Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje vamos continuar aí com a revisão, certo? Para relembrar aí todos os conteúdos que nós vimos. Então hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre as classes de palavras, substantivos e verbos. Então vamos lá, né? Classes de palavras. As classes de palavras são categorias entre as quais as palavras são divididas de acordo com sua formação e função no enunciado. Essa categorização ajuda a entender a lógica das estruturas de formação das palavras, bem como seu uso discursivo. Então temos aí 10 classes de palavras, tá bom? Temos 6 classes que são variáveis, ou seja, que vai modificar aí de acordo aí com o contexto, e as invariáveis, que não modificam. Então, nas variáveis temos substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e verbo. Quase todos aí, ou melhor, todas essas classes nós vimos nas aulas anteriores, tá bom? As invariáveis temos advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Acredito que daqui nós não vimos a interjeição, mas as outras nós vimos. Então, essas 4 últimas são invariáveis, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui essa pergunta, né? O que é um substantivo? E trouxe esse dicionário online para vocês, que eu gosto muito dele, que é o Aulete Digital. Então, quando tivermos dúvidas ou curiosidades sobre o significado de alguma palavra, nós podemos acessar esse dicionário, colocar a palavrinha ali naquela barra e ele apresenta algumas definições. Então, eu coloquei a palavrinha substantivo e apareceu um substantivo masculino, essa palavra. É uma classe de palavras que dá nome aos seres, objetos, qualidades, ações, sentimentos, etc. Por exemplo, livro e saudade são substantivos, tá bom? Então, os substantivos, eles são usados para referir-se às diferentes entidades, coisas, pessoas, fatos, fenômenos, denominando-os. Resumindo, a gente pode pensar, tudo que existe, pessoal, que a gente vê ou que a gente não vê, né, é um substantivo que pode ser nomeado. E aí não são só coisas visíveis, mas pode ser também um sentimento, tá? Pode ser aí um fato, um fenômeno, uma pessoa. Entidade é aquilo que constitui a existência de algo real. Essência, né? Por isso que eu disse, tudo que você sabe que existe pode ser nomeado, é aí um substantivo. E aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Uma cesta aqui. 33% dos alimentos, em média, são perdidos ou desperdiçados, minha gente, no Brasil. 1,3 bilhão de toneladas de alimentos são jogados no lixo todos os anos no mundo. Então, liste pelo menos 5 substantivos que aparecem no infográfico, que é essa imagem aqui, onde traz uma linguagem não verbal, ou seja, sem a presença de palavras, né? Quando a gente observa ali o cesto, de um lado a cestinha lá do supermercado com os alimentos e do outro já o lixo, com que não se aproveitou ou se deixou estragar, né? E temos também a presença de uma linguagem verbal. Temos ali números e palavras trazendo informações. Isso aqui é o infográfico. Então vamos lá. Listar pelo menos 5 substantivos que aparecem aí nesse infográfico. Cenoura, como a gente está vendo ali, que é um substantivo, né, que nomeia ali um alimento. A banana, o próprio cesto, a balança aqui no cantinho, garrafa, etc, né? Podemos ver a tampa também, por aí vai. Então, pessoal, substantivos, eles podem ser comuns e também podem ser substantivos próprios. O substantivo comum é o nome comum generalizado que se dá a uma espécie ou categoria de ser ou coisa. Podem ser aplicados ao grupo inteiro da mesma espécie ou categoria e costuma estar em letra minúscula. Já o substantivo próprio é o nome específico que se dá a um ou alguns indivíduos, lugar,
marca, entre outros. O nome próprio serve para identificar um substantivo em relação aos demais, tornando-o inconfundível e costuma estar em letra maiúscula. Por exemplo, a palavrinha cachorro é um substantivo comum. Por quê? Existem diversos cachorros, não é? Quando eu digo a palavra cachorro, eu não estou me referindo a um cachorro específico, e sim à espécie desse animal. Já quando eu digo o nome Toby, né, me referindo aí a um cachorro, esse nome Toby, ele é próprio porque está se referindo àquele cachorro e não a outro. País, a mesma coisa. Se eu digo só a palavra país, né, é um substantivo comum. Já Brasil, ali com letra maiúscula, é o nosso país, onde não tem mais nenhum país com esse nome, somente o nosso. Por isso, Brasil é um substantivo próprio. A palavra escritora também é comum, porque existem diversas escritoras. Mas quando eu digo, Zezinha Lins, eu estou me referindo àquela escritora específica, onde só tem ela, né, com esse nome. Logo, é um substantivo próprio. E aí eu trouxe uma estrofe aí da letra da canção Criança Não Trabalha, de Arnaldo Antunes. Então eu vou ler aqui para vocês, Lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão, bola, pelúcia, merenda, banho de rio, banho de mar, pula-sela, bombom, tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão, giz, mertiolate, band-aid, sabão, tênis, cadarço, almofada, colchão, quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão num prato. 5, 6, tudo outra vez. Então, pessoal, isso é uma música, né? Mas aí eu li para vocês porque toda música aí, ela traz aí uma poesia, também pode ser lida. E aí a gente vai encontrar na primeira estrofe, certo? Naquele conjuntinho de versos ali, no comecinho da canção, nós vamos encontrar os nomes de objeto escolar, nome de brinquedo, de doce, de roupa, de transporte e de um instrumento musical, tá bom? E aí vocês vão observar, lápis, caderno, chiclete, peão, sol, bicicleta, skate, calção, esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. E aí, qual é o objeto escolar que apareceu aí nessa estrofe? Isso mesmo, lápis e caderno são substantivos representando aí objeto escolar. E se eu perguntasse para vocês, são substantivos comuns ou próprios? Isso mesmo, substantivo comum. Por quê? Lápis, existem diversos lápis, e caderno também, representando aí objeto escolar. Agora o nome de brinquedo. Tem logo 3, peão, bicicleta e skate. Também são substantivos comuns aí, representando objetos, no caso brinquedos. Por isso são escritos com letras minúsculas. E doce, nome de um doce. Chiclete. Muito bem, também substantivo comum. De roupa. Calção, da mesma forma. Transporte, avião, bicicleta. E um instrumento musical, tambor. Então, todas essas palavrinhas aí são substantivos comuns, tá certo? Isso mesmo. E aí eu trouxe aqui, para a gente marcar um X. Tem algumas palavrinhas ali que faz parte da classe de palavras substantivos. E a gente vai marcar um X para dizer se essa palavra é um substantivo comum ou próprio. Então, cão já está marcado, é um substantivo comum, porque existem diversos cães, né? Diversos cachorros. Gato, da mesma forma, Elefante, isso. Agora, se o cão, o gato e o elefante tivessem um nome, a gente soubesse especificamente
quem é esse animal, aí seria próprio, mas não é o caso aqui. Ó, Uberlândia, próprio, porque é o nome de um lugar, tanto é que está com a letra maiúscula, né? Aline, também próprio, porque é o nome de uma pessoa. Cadeira, comum, nome de um objeto. Casa, também. Rua, ó, preste atenção, nesse caso a palavra rua é um substantivo comum, tanto que está com letra minúscula, e quando eu falo rua pode ser qualquer rua, mas se eu digo o nome de uma rua específica, aí vai ser o substantivo próprio, tá bom? Xícara, comum. Antônio, próprio. Farmácia e supermercado, comum. Da mesma forma como eu disse, se a gente falar aí o nome da farmácia, o nome do supermercado, aí sim seria próprio, mas nesse caso aqui é comum. Leia o quadro a seguir e complete com mais 2 exemplos do que se pede. Então, nomes de objetos, né? Então, nome de objeto, de pessoa, de bicho, tudo isso são substantivos. Agora eu quero nome de objeto. Já tem ali tênis. E aí você pode preencher, colocar mais de uma, ficar à vontade. Tem livro. Eita. Nome de pessoas. Ó, Juliana, Samara, aí você pode colocar outros. Nome de bichos. Onça, gato. E aí você pode preencher, gente, essa tabela aqui, esse quadro, com outros substantivos, tá bom? E aí eu trouxe para vocês um jogo bem legal, que eu acredito que todos vocês aí já jogaram, que é o jogo Stop. Ou conhecido também como a dedonha, né? Eu conheço como a dedonha. Então é uma brincadeira em grupo, na qual os jogadores devem ser rápidos com as palavras. Quem preenche primeiro todas, ou um número mínimo de categorias, fala stop, e todos os outros jogadores param o jogo. E vence quem somar mais ponto. Então, você pode colocar nome, né? Animal, cor, fruta, filme ou programa de TV, lugar, novela, cantor, tem várias categorias aí, vai depender do que o grupo quiser colocar. E aí, queria que vocês brincassem, retornassem aí esse tempo aí dessa brincadeira e tentassem fazer essa brincadeira aí em casa com os amigos de vocês, ó. Então, o jogo Stop, também conhecido como a dedonha, como foi dito, né? Uma brincadeira em grupo. E aí eu trouxe aqui algumas opções, ó. Nome de cores, de flores, de frutas, nome de sentimentos, ó. Coloquei outras coisas. Nome de lugares, nome de bichos, nome de brincadeiras. E aí vocês podem preencher com outras opções também e brincar. E aí, com essa brincadeira, você vai aí também estar revisando o substantivo, tá? E agora vamos revisar um pouco sobre os verbos. Quando a gente fala em verbo, a gente vai lembrar aqui, pessoal, da oração. O que é uma oração? A oração é o enunciado linguístico organizado em torno de um verbo ou locução verbal e constituído de sujeito e predicado, ou ao menos de predicado. Então, ó, toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. E a frase pode conter mais de uma oração. Porque assim, para ser uma oração tem que ter a presença do verbo. Se tiver ali a presença do verbo, aquela frase é uma oração. Se não tiver, não vai ser oração, vai ser apenas frase. Vamos relembrar aqui, ó. Um verbo é uma palavra que indica acontecimentos representados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Os verbos flexionam-se em número, pessoa, modo, tempo, aspecto e voz. As orações e os períodos desenvolvem-se em torno de um verbo. Então, ó, os verbos podem indicar aí uma ação. Alguns exemplos, como fazer, comprar, estudar e construir. Pode indicar um estado, ó, ser, ficar, continuar, permanecer. Uma ocorrência, acontecer, suceder, ocorrer, decorrer. Um fenômeno, amanhecer, anoitecer, nevar, chover. E um desejo, ó, desejar, querer, almejar e aspirar. Alguns exemplos aí para vocês relembrarem. E uma locução verbal.
nós já vimos aqui diversos exemplos de locuções, né? Porque locução é quando tem a presença ali de mais de uma palavra. No caso da locução verbal, é a combinação de um verbo auxiliar e um verbo principal. Esses dois verbos, aparecendo juntos na oração, transmitem apenas uma ação verbal, desempenhando o papel de único verbo. Então, nas locuções verbais, o verbo principal aparece apenas numa das formas nominais, que pode ser no gerúndio, no infinitivo ou no particípio. A locução verbal com o verbo principal no gerúndio, ó, estou escrevendo. Então, estou é o verbo auxiliar flexionado, escrevendo é o verbo principal, no caso escrever, mais no gerúndio, escrevendo. Locução verbal com o verbo principal no infinitivo, ó, quero sair, quero o verbo auxiliar flexionado e sair, o verbo principal no infinitivo, quero sair. Locução verbal com o verbo principal no particípio. Tinha decidido, o verbo auxiliar flexionado tinha e o verbo principal no particípio decidido. E aí mais exemplos aqui de oração para a gente. Ó. Maria estudou muito. Então, estudou está ali destacado porque é o verbo da oração. Se tem verbo, claramente é uma frase, mas também é uma oração. Então, tem uma oração só nessa frase. Já, Ana brincou e se machucou, temos duas orações, porque temos a presença de dois verbos. As pessoas estão tomando vacina, ó, não são dois verbos, e sim a locução verbal, estão tomando, então uma oração. Ele toca violão, uma oração. Ela canta e dança muito, duas orações. E o bebê acordou, uma oração. E agora vamos praticar um pouco, né? Observe os enunciados a seguir e coloque F se for frase e FO se for frase e oração. Então, ó, na letra A, ufa. E aí, é uma frase ou uma oração? Isso mesmo, uma frase, né? Porque não tem a presença de verbo. Já, você gosta de desenhar? Frase e oração, porque temos ali o verbo gosta. Parabéns. Isso, somente frase porque não tem verbo. Ela estudou e conseguiu passar na prova. Frase e oração porque tem ali estudou e uma locução verbal, conseguiu passar. Que poema lindo. Uma frase porque não tem nenhum verbo. Você está linda. Uma frase e uma oração porque o verbo ali, ó, está. Eu gostei muito da lasanha. Frase e oração porque, ó, gostei. Silêncio, somente frase. E você gostou da aula? Frase e oração pela presença do verbo gostar. No caso, gostou. Mais um textinho aqui para a gente pensar mais um pouco sobre os substantivos comuns, tá certo? O anúncio do vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2016 surpreendeu muitas pessoas. No dia 13 de outubro, a Academia Sueca anunciou que o astro norte-americano da música pop, Bob Dylan, era o premiado. A escolha foi recebida com pouca receptividade por alguns e com alegria e reconhecimento por muitos. Estes consideram que a escolha inusitada reflete um avanço na forma de entender a arte literária. As manifestações negativas giram justamente pelo fato de Dylan ser músico e, apesar de poeta, não ser escritor de ofício. A Academia Sueca, a responsável pela seleção do escritor, declarou que a escolha levou em conta a criação de novas expressões poéticas. Então, nesse texto que nós lemos, nesse trechinho, né, três substantivos comuns são. Então, as palavras pessoas, astro e músico são substantivos comuns? Surpreendeu, escolha e manifestações são substantivos comuns? Negativas, giram e poeta. Ofício, declarou e criação. Prêmio Nobel de Literatura, Bob Dylan e Academia Sueca. Então, dessas opções aí, quais têm apenas substantivos comuns? Porque se vocês forem observar,
Algumas opções apresentam também substantivos comuns, mas aí está misturado com verbos, ó, ou com substantivo próprio, né? Tanto é que está com letra maiúscula. Então, olhem direitinho e marquem a opção que vocês acharem correta. Isso mesmo. Então, a resposta correta é a letra A. Pessoas, astro e músico. Muito bem, pessoal. Assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa me procurem nas redes sociais. Até a próxima aula.